Entrevista, quinto episódio, a reforma tributária no Brasil. O mundo empresarial é muito mais desafiador do que a maioria das pessoas imaginam. Gerenciar colaboradores, clientes e fornecedores é uma atividade para poucos. O governo, em todas as suas esferas, fica a cada dia mais sedento pelos parcos lucros que a indústria ainda consegue criar. Impostos fora de controle, um mal que afeta a todos e não só os empresários. Proteja-se, informe-se, inscreva-se no canal, associe-se à BIEA. Para entender o que realmente acontece e quem realmente nos representa, vamos conversar hoje com empresários do setor gráfico e um convidado muito especial. Ele nasceu e foi criado na cidade de Campinas, São Paulo, de origem belga, pai de 3 filhos, graduado em Engenharia Mecânica pelo Centro Universitário FEI e pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV. Trabalhou como engenheiro por 4 anos na Rodia, começou a empreender aos 30 anos de idade, foi presidente da ANAPRE, conselheiro do CIESP e foi conselheiro da Sociedade Hípica de Campinas. É inventor, escultor, fotógrafo amador, esportista e professor. Após receber várias multas na cidade de São Paulo, por conta da burocracia, criou um canal no YouTube com o tema Entenda a Dificuldade de Empreender no Brasil, onde abordou assuntos diversos da imensa burocracia que o empresário brasileiro enfrenta. Seu primeiro vídeo, Entenda como é difícil empreender no Brasil, teve 13 milhões de acessos no Facebook. Sua grande bandeira é criar ambiente de negócio, descomplicando o Brasil, gerando segurança jurídica, as reformas do sistema tributário, administrativo e o combate à burocracia. Filiou-se ao Partido Novo em 2015 e, em 2018, ao se candidatar a deputado federal pelo estado de São Paulo, foi eleito com 45.298 votos. Na Câmara dos Deputados, é membro titular da Comissão de Desenvolvimento Econômico, da Comissão de Finanças e Tributação, da Comissão Especial da PEC 45/19, Reforma Tributária, da Comissão Mista de Reforma Tributária, da CPI do derramamento de óleo no Nordeste, da Subcomissão de Combate ao Trabalho Escravo, da Subcomissão sobre Política Industrial, Comercial e de Serviços, da Subcomissão do Esporte, primeiro vice-presidente da Comissão Especial de Subsídios Tributários e Creditícios, suplente na Comissão Especial do Superendividamento do Consumidor e da Subcomissão da Reforma Tributária. Alexis Fontaine é o nosso convidado de hoje. Obrigado, deputado, pela sua participação e disposição em falar conosco. Obrigado, William. Obrigado pelo convite para poder debater o assunto. Eu acho que alguém está com o microfone aberto, está dando um ruído aí, só para gente... Marcos, desliga seu microfone, por gentileza. Eu não sei quem que está com... Aí, vamos lá. Legal, eu vou fazer uma pergunta, tá bom? Por favor. E aí, senhor fica à vontade. A pergunta é do Dr. Guilherme Carvalho, advogado tributarista. Existe um consenso entre os liberais que o sistema tributário deve buscar interferir o menos possível nas decisões dos agentes econômicos, seguindo o princípio da neutralidade fiscal. Nesse sentido, geralmente isenções e benefícios fiscais são vistos com maus olhos, considerando que tais instrumentos, por vezes, obrigam os agentes econômicos a mudar seu comportamento para que possam se manter competitivos. Exemplo, se o meu concorrente está em um estado que tem benefício fiscal e eu não estou, meu produto está mais caro comparativamente. Logo, torna-se menos competitivo. No entanto, também há de se argumentar que o dano é ainda maior se esses benefícios já existem e o Estado os retira, sem o devido planejamento. E, acima de tudo, diálogo prévio com o setor privado. Isto porque os agentes econômicos haviam se organizado de acordo com as regras do jogo e do dia para a noite são obrigados a enfrentar aumentos significativos de custo. Sabe-se, por vezes, esses aumentos repentinos na carga tributária podem levar algumas empresas à insolvência, além de prejudicar o cidadão, visto que o custo não contingenciado será repassado para ele por meio do aumento de preço dos produtos que ele consome. Assim, gostaria de saber
se o senhor, bem como seus colegas de partido novo, tem uma estratégia bem definida para levar o Estado de São Paulo a ter um sistema tributário mais eficiente e neutro a médio e a longo prazo, sem prejudicar a vida do paulistano, tanto no papel de produtor quanto consumidor. William, nessa pergunta, eu concordo com todo o texto inicial das questões das distorções, né? E a gente até estava comentando aqui um pouco antes, que quando você cria um subsídio, você vai criar uma distorção. Isso é natural que aconteça. Na questão do Estado de São Paulo, a gente só pode falar de dois impostos. Como Estado, o ICMS, e como municípios, o ISS. O que já temos brigas de distorções nesse sentido, né? Uma das questões que a reforma tributária deve resolver é acabar com essa distinção entre tributação de bens e serviços, para eliminar uma distorção que, inclusive, vocês apresentaram aqui, que acho que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas a gente não tem que pensar numa reforma por setor e não tem que repensar por Estado. A gente tem que pensar por uma nação. A Índia tinha um caso muito parecido com o Brasil, talvez até mais grave, e o slogan da Índia era muito interessante, era One India, One Tax, One Market. O significava, a briga era tão grande entre os estados, a briga era tão feroz, e que simplesmente aquele país estava desunido, porque um estado brigava com o outro nas famosas guerras fiscais, assim, dificultando e botando quem em dificuldade? O empreendedor. É o empreendedor que, no fundo, acaba levando as multas, é o empreendedor que tem as dificuldades, é ele que acaba tendo o custo Índia, como nós temos o custo Brasil, é ele que, no fundo, acaba apanhando desse Estado. Tem uma expressão que eu falo muito que diz o seguinte: em briga de elefante, quem apanha é a grama. Então, quando fica estados brigando entre eles, o Estado contra o município, quem acaba pagando essa conta somos nós, empreendedores. E que, invariavelmente, se a gente tem capacidade, a gente vai botar isso no custo do produto ou do serviço e tentar passar para o consumidor. Então, no fundo, o consumidor acaba pagando a carga tributária estúpida e paga também o custo Brasil que está embutido, porque alguém vai pagar. Custo, quem paga é consumidor, né? Então, quando a gente fala do Estado de São Paulo vai conseguir fazer uma reforma tributária, eu entendo que o Estado de São Paulo teria que primeiro resolver algumas questões, e eu acho que o Estado de Santa Catarina está resolvendo. Acaba com a substituição tributária. Isso é um terror, né? Assim, de uma forma pequena, o Estado achando que com a substituição tributária ia eliminar toda a parte de sonegação, ia conseguir arrecadação, mas ele acabou dando literalmente um golpe no pagador de impostos. Vou ser um pouco mais longo, mas aquela frase que, no fundo, quem paga o imposto é o consumidor, ela só é válida se não tiver substituição tributária. Porque se tiver, quem paga somos nós, porque se aquele fato gerador não acontecer, o Estado não retribui, não restitui o imposto para nós. Ou aquela margem de valor agregado não for realizada, a gente também não tem de volta. Então, a gente vê as distorções que estão aí. O Estado de São Paulo pode melhorar? Acaba com a substituição tributária? E essa questão de alíquota diferente, eu acho mesmo que tem que ter uma alíquota única. Mas não é a barra de cima. Vamos fazer uma barra média aqui para poder não ter aumento de carga tributária. Agora, por que a areia tem que ter menos carga tributária? Por que alguns produtos têm que ter menor carga de cimento? Não vejo o porquê. A gente tem que igualar todo mundo. Maravilha. Paulo, sua pergunta para o deputado. Na verdade, assim, a gente está no setor aí há muitos anos, né? E esse conflito tributário, ou seja, isso que o senhor está trabalhando, que a gente vem defendendo aí, é uma coisa que deixa a gente um pouco entristecido, porque assim, a gente tem a sensação que o Brasil, ou seja, os dirigentes desse país, eles não entendem do potencial que nós temos. Para o senhor ter uma ideia, assim, quando o senhor for escovar os dentes, o senhor está conosco. Quando o senhor sentar na mesa e ler o jornal, o senhor está conosco. Ou seja, nós somos tão importantes, mas tão importantes, que a gente, como gráfico, não conseguiu se vender
ou seja, mostrar para as pessoas da nossa importância. Não significa que a gente quer ser diferenciado em função de um outro fabricante, não é isso. Então, na verdade, a gente tem a sensação que as pessoas não olham para a gente, por isso que a gente fica nessa briga de ISS, ICMS, enfim, a gente fica em desvantagem. E se escuta milhões de histórias em relação a subsídios, que eu acho que a sua colocação está certa. Não temos que ter mais subsídios para ninguém. Nós vamos ter que nivelar isso tudo. Aí sim nós ficamos com um país competitivo, nós ficamos realmente com a condição de poder, digamos assim, investir cada dia mais. Ou seja, o gráfico, na verdade, é um gráfico, a gente é maluco, desculpe, pessoal, mas a gente é maluco, tá? A gente gosta de máquina, a gente investe, a gente acredita. Quando dá uma sinalização ali na frente que o país vai melhorar um pouquinho, deputado, a gente sai correndo para se aperfeiçoar, etc. e tal. Então, eu queria lhe contar essa história toda. Eu creio que o senhor já sabe disso, pelo trabalho que o senhor está fazendo em relação à parte tributária, mas eu acho que aí o senhor pode, digamos assim, posicionar a gente para qual o melhor caminho é que nós vamos tomar. A pergunta, efetivamente, é qual caminho nós vamos tomar? Deixa eu só ficar claro para mim a pergunta. Bom, todas as propostas de reforma tributária sérias, elas estão indo para um IVA, né? Imposto sobre Valor Agregado, modelo ou moldes OCDE. Tanto a PEC 45, que eu acho que é a melhor e mais limpa e mais bem elaborada. Nós temos a PEC 110, que está no Senado. Ela também, o chassi é um IVA, só que ela vê mais alíquotas e ela envolve outros tributos. E temos aí só de federal, que é PIS e COFINS, que o governo apresentou, ia apresentar mais coisa, acabou não apresentando, que é a CBS. Mas também uma estrutura de IVA. E quando a gente fala IVA, é um IVA que hoje não existe no Brasil. Falar que ICMS é IVA, não é. Nós estamos falando de algo que vai dar créditos financeiros amplos, ou seja, tudo que você comprar, seja de bens e serviços, gera crédito. Não tem essa coisa, insumo ou não é insumo, eletricidade é para a fábrica, não é para a fábrica, é para o escritório, acaba com essa conversa. Então, né, todos os créditos amplos e de serviço, que hoje não dá também, vamos lembrar, hoje é cumulativo, nós vamos acumulando esse imposto na cadeia, tá certo? E uma alíquota de preferência, ao que nós estamos lutando, única, e deve estar na faixa dos 25% sobre valor agregado. Aí tem muita gente que fala, mas 25 é muito, mas 25 é muito. Gente, hoje é o que nós estamos pagando. Desculpe falar, é que agora a gente não enxerga nada, porque tudo é indireto. A gente não tem a menor transparência na nossa carga tributária. Então, 25 é alto padrão mundial, mas é o quanto custa o nosso Estado brasileiro. A verdade é essa. Então, a gente tinha que tomar vergonha também e começar a pensar numa reforma administrativa para diminuir o tamanho do Estado. Então, seria uma simplificação muito grande, porque a gente, literalmente, só tem que ter uma obrigação acessória, emissão da nota fiscal, mais nada, porque, inclusive, ela vai estar dentro do sistema do próprio governo. Hoje, a gente, além de pagar imposto, a gente tem que declarar que pagou imposto, aquela porcaria daqueles SPED, aquelas coisas lá, porque se você não declarou o que pagou, você leva outra multa, não é? E é uma loucura, não sei se vocês têm o Bloco K também, aqui negócio de... Temos. Acaba com o Bloco K, porque eu não tenho mais essa questão se é insumo ou se não é insumo. Bloco K é perda de competitividade, é custo Brasil, sabe, é mais despesa que a gente tem na empresa. E a gente vai eliminar uma série de coisas. Né? O imposto não é mais na origem, vai para o destino, acabou, eu emito, está destacado, paguei o imposto, quem me comprou de mim tem direito a crédito financeiro e vai embora. E eu não tenho mais nem ficar preocupando. Aliás, eu acabo com a substituição tributária, porque eu não tenho mais como saber o tamanho da cadeia, e ela não fica mais na origem, ela vai para o destino. Então, a gente elimina muita porcariada, mas muita porcariada que hoje está dentro do sistema tributário, por causa desses puxadinhos, que vai criando um monte de exceção que não tem mais tamanho.
E outra, a gente ganha competitividade porque a gente vai começar a exportar sem nenhum tributo acumulado, né? Vamos lembrar que qualquer coisa que a gente exporte hoje tem um monte de ISS lá dentro, tem um monte de IOF lá dentro, tem um monte de ICMS que não gerou crédito lá dentro, tem um monte de porcariada. Por isso que a gente não é competitivo. O Brasil é ridículo na parte de exportação de produtos manufaturados. Quando tem alguma coisa que manufaturado que é vendido, que é automóvel ou aviões, já tem um regime especial. Já tem regime especial. O Brasil, o que mais tem é regimes especiais tributários. Agora, o que você falou, mas eu não tenho meu regime especial para a indústria gráfica. Não tem, porque talvez vocês não tenham a força e a organização, aquela economia que gira, apesar de vocês estarem em tudo, né? Aliás, tinha um slogan da Rodia, que eu trabalhei na Rodia, em Santo André, dizia assim, em tudo tem um pouco de Rodia, porque na época a Rodia produzia tudo. Então vocês tinham que ter um slogan, em tudo tem um pouco de etiqueta, porque afinal de contas não se vende nada sem etiqueta. É isso aí. Doutor Reinaldo, gostaria de fazer uma pergunta? Abre o microfone. Perdão. Dentro desse contexto do IVA, eu queria saber do deputado o que ele acha melhor. Quem cobrará o tributo? Porque nessa guerra fiscal que a gente vê, todo mundo briga para, né, sair na frente cobrando. Quem ficaria a cargo de quem essa cobrança? Do Estado, do município? Então, mas no modelo da PEC 45 e mesmo da 110, teria um comitê gestor, então é um órgão independente, certo? Que não é da Receita Federal, não é da Secretaria da Fazenda e nem da Secretaria de Finanças dos municípios, mas que tem representante de todo mundo lá dentro, porque ele é uma grande câmara de compensação, certo? Então tudo entra de nota, sai de nota, quer dizer, vamos ver a tua empresa, tem um CNPJ, no fundo você vai ter uma conta corrente lá, tudo que você comprar, alguém que vai emitir uma nota fiscal vai botar o teu CNPJ. E aí, quando ele vender para você, ele vai dizer, o teu CNPJ tem direito a tanto de crédito. Então, no mês, você vai comprar uma matéria-prima de um monte de gente, mais os serviços, nota fiscal de serviço, tudo que é nota fiscal emitida, que vão ser todas eletrônicas, vão acabar gerando um crédito na tua conta corrente nesse comitê gestor, nesse Câmara de Compensação. E aí, você vai emitir notas fiscais também vai indicar que você deve, e aí vai ter uma conta de chegada todo mês, e sabe quem que vai apurar o teu imposto? A própria Câmara de Compensação. Ela vai apresentar para você, está aqui, você teve tanto de crédito, você teve tanto de débito, você paga a diferença. Morreu. Esse é o modelo. Existe um outro modelo, que é o da PEC 110, que é do Miguel Aburrabi, que já é um pouco diferente, mas que é também interessante. Ele usaria quase que o sistema bancário para fazer isso, onde toda vez que você recebe, né, então seria o sistema seria registrado dentro do sistema, tá certo? E aí o que acontece? Você emite uma nota fiscal e diz que vai receber em 3 vezes, por exemplo. Em vez de você receber o bruto, você vai receber o líquido. Porque na hora de fazer esse pagamento, automaticamente você recebe o que é a tua parte, o líquido, e o imposto já fica retido e vai diretamente para o governo. Ou seja, você nem tem que apurar, você nem tem que pagar o imposto, ele ficaria retido, tá certo? É como acontece hoje, mais ou menos, com as notas de ISS, o INSS, de retenção em folha, né? Retenção na nota fiscal, em que o tomador do imposto, do serviço, hoje ele tem que recolher para o prestador de serviço. O prestador de serviço recebe líquido, não recebe o bruto. Então, tem essas formas de poder fazer isso. Não seria a Receita Federal, apesar de que a Receita acho que não gosta muito dessa ideia, porque ela quer concentrar tudo mais, não seria nenhuma outro órgão. Então, tem que constituir um órgão novo que vai ser o gestor dessa conta, porque quando esse dinheiro for para o Estado, não tem devolução. A devolução acontece dentro da Câmara de Compensação, desse comitê gestor. Porque o que acontece hoje? Já tentou pedir restituição de imposto para o Estado ou para a União? É uma piada. Mesmo que você tenha crédito, você não pode usar o crédito para bater o que você tem que pagar. Você tem que pagar todo mês, entrar com um processo de restituição que pode demorar
anos. Né? Substituição tributária é assim, depois que vamos dizer, tá homologado aquilo lá, não pode receber, ou se você tiver prejuízo acumulado, você só pode abater 30% do teu lucro, e aí é isso, o Estado enfia goela abaixo em nós, a regra dele, porque ele precisa arrecadar, e você que lute aí, vai, a luta para poder conseguir o dinheiro. Maravilha. Elvio, William, tem uma pergunta? Tenho sim. Deputado, boa noite. Obrigado pela sua presença. A gente ouve o senhor falar e, de algum modo, a gente começa a achar que existe uma saída. Mas aí, no final da sua fala, o senhor acaba dizendo aquilo que todos nós sabemos, né? A fome do Estado é muito grande, o buraco é muito grande, a Constituição de 88 criou um arapuca para a gente, né, em que tem as obrigações, o governo é obrigado a destinar verba. A minha pergunta é assim, honestamente, existe uma luz no fim do túnel? Ou esse debate, né, e essa situação, a gente nunca vai conseguir imaginar realmente uma reforma real, porque a reforma real ela desestruturaria financeiramente o governo. Você acha que o senhor acha, com a sua experiência, que é possível fazer uma transição? E na hipótese de ser possível, quanto tempo o senhor acha que levaria uma transição como essa? Muito obrigado. Elvio, boas perguntas, difíceis de serem respondidas. Nós, como empresário, porque eu também sou empresário, tá certo? A gente tem que acreditar. Se você não acredita, você nem abre o teu negócio, não é? E eu acho que a gente está chegando no limite e a gente não está tirando mais leite dessas pedras. O Estado não consegue mais arrecadar da gente. E quando a gente olha os tribunais, a quantidade de contenciosos, né, disputas tributárias nos tribunais, ou administrativas, o Brasil está doente. Nós estamos com 73% de um PIB todo em litígio. A média da OCDE é 2%, a gente está com 73%, são 5 trilhões de reais em litígio. E estamos produzindo litígio todo mês. É toda hora uma... mas tem que tirar o ICMS da base do PIS e COFINS, mas tem que... Sabe, cobrança de imposto sobre imposto. ICMS mesmo. A gente paga ICMS sobre IPI. Você calcula, né, o cálculo do ICMS. É o fim do mundo esse negócio. Agora, é fácil? Não é fácil. Vai ser fatiada. Ela dizer, nossa, é melhor passar uma parte, depois passar outra, depois passar outra, tal. Quando a gente mexe com vários setores, quando você faz uma reforma tributária mesmo, quem que é o setor que já entrou em pânico, não quer nem saber de reforma tributária? O setor de serviço. Porque ele paga, em média, 20% de carga tributária, o setor industrial ou de transformação por volta de 43%, você vê. E o agro, 2%, menos de 2%. Sabe, o agro fala, não, eu não vou pagar nada. Tá, vocês pagam para mim, é verdade? Eles falaram isso. Não, é o agro que segura o Brasil, é o agro que sustenta o Brasil. Eu falei, faz o seguinte, põe todo mundo na mesma carga tributária, a gente vê se é o agro mesmo. Não tem nada contra o agro, acho que vocês devem vender bastante etiqueta para o agro, mas, sabe, não dá para dizer que o agro é a competência do Brasil, que é o que salva a pátria, com uma carga tributária de 2%, e exportando boa parte da sua produção, porque se começar a jogar para o mercado inteiro e tentar agregar valor, manipular, né, ou tentar começar a processar, agrega custo antes de valor. Aí o óleo de soja brasileiro está mais caro que o óleo de soja. A viga de aço aqui, o vergalhão brasileiro, está mais caro que o vergalhão que vem da China, que vem da Turquia. Sabe? Esse tipo de coisa. Agora, voltando à tua pergunta. Sabe, ele está exaurindo. Eu acho que o setor produtivo, eu não sei porque a gente apanha calado. A verdade é essa. Sabe, a gente tinha que se mobilizar pesadamente, todo mundo junto, para bater forte. Nós exigimos uma reforma tributária, porque a gente não aguenta mais. A gente não vai parar, porque a gente vive disso. No fundo, é como a gente se sustenta. Mas a gente não pode mais aceitar o pior sistema tributário do mundo. Isso é quem fala é o Banco Mundial, gente. A gente gasta 1.500 horas só em obrigações estúpidas e acessórias.
O OCDE é 150, 160 horas. A gente está perdendo muita competitividade. Desculpa, peço desculpa por interromper, Pode, vontade. Eu dei uma dica muito boa. Com a sua experiência, inclusive hoje como representante do povo, como é que o senhor imagina que a gente poderia se organizar para realmente a gente adquirir essa cultura de nos manifestarmos contra qualquer tipo de desmando que a gente veja? Hoje, se você me perguntar sobre o STF, eu diria para você o seguinte: se eu jogar uma pedra lá, eu jogaria, mas eu vou ser preso. Né? Então, assim, não quero. Mas como é que o senhor acha que seria interessante para os segmentos, para as empresas, para as áreas, se mobilizarem no sentido de a gente de uma maneira cidadã, de uma maneira responsável, a gente se manifestar? A verdade é que a gente tem medo, e muito medo, de que a gente começar a falar e enche de fiscal na tua porta. Tá sem áudio. Quando eu tô sem áudio? Não. Não, tá com áudio. Tá com áudio. Tá com áudio, pode continuar. A verdade é que a gente morre de medo do Estado. A gente morre de medo da fiscalização da Receita Federal, a gente morre de medo de fiscais de todo tipo que podem aparecer na tua empresa de meio ambiente, de, sei lá, de CETESB, IBAMA, o que seja. E o Estado tem esse poder mesmo. Eu, quando coloquei aquele vídeo de 13 milhões lá e começou a ficar famoso, eu falei, nossa senhora, eu ficava assim, os negros vão fechar minha fábrica, eu estou fodido. Vai vir nego aqui, vai vir não sei o quê. E aí veio 2 carrinhos pretos com aquele brasão dourado assim, governo federal. Aí meus funcionários são tirador de sarro. Falei, Alex, já vamos levar marmita para você lá, você vai preso agora. E era do CREA. E adivinhe, eu levei multa. Por quê? Porque eu sou uma indústria química e eles exigiam um engenheiro químico, sendo que a minha indústria tem um químico. Então, o Conselho Regional de Química briga com o CREA, porque os dois querem que eu tenha um profissional de cada um dentro da minha empresa. E por que eu pedi lá um registro no CREA, o CREA falou, você tem que ter um engenheiro químico. Ficou essa briga. Eu falei, cara, não dá. Mas, fechando esse parênteses aqui do medo que a gente tem do Estado, hoje eu tenho uma vantagem. Né? A vantagem é que vendi parte da minha empresa, espero liquidar a venda dela até 2023, e se continuar como deputado federal, eu vou brigar mais ainda, porque eu não tenho nada para perder, sabe? Você não tem para perder. Porque quando você tem alguma coisa para perder, você fica mais covarde, não tem jeito, sabe? Você tem medo do Estado. Então, o que a gente pode fazer? Sempre se organizar em relação a associações, porque as associações não têm a pessoa física, é jurídica. E junta de vocês com a Biquim, com a Bimac, com a Abtexto, com a Abrenar, cria um grupo para queremos, e aí a gente vai fazendo uma voz. Redes sociais servem isso como voz. A associação exige uma reforma tributária, não aguentamos mais. E a gente precisa colocar uma coisa, isso é muito importante. O povo que não mexe, que não tem empresa, eles não sabem o que pagam. Eles não sabem a encrenca que é o nosso sistema tributário. Eles estão a menor noção do que pagam de carga tributária. Você pode perguntar para qualquer pessoa na rua e para nós aqui, para nós, o que tem de carga tributária nesse óculos. A gente não sabe. Eu não sei. Ninguém sabe. A gente é alienado. E a gente tem que exigir o fim disso, porque nós alienados somos cozinhados com o tempo pelo próprio Estado. O Estado vai tirando mais, de forma indireta. Aumenta o ICMS, você não percebe isso no preço. Como é que a gente se revolta? Quando aumenta o IPTU, que aí você vê o carnezinho na tua frente que você fala, eita, isso aqui eu não quero. Esse que você fica bravo. Mas você não fica bravo com aumento do ICMS para o automóvel, que você nem percebe. Então, eu assim, chamo que todo mundo... Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem alguma votação. Desculpa, tá, gente? Eu tenho que ficar com o olho no peixe ou no gato aqui. As associações têm que se unir cada vez mais e exigir isso. E não pedir subsídios. Não pedir subsídios. Não pedir um regime especial para vocês. Não façam isso. Porque isso não resolve o problema do Brasil. Maravilha. Jason, tem uma pergunta para nós? Boa noite, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Tudo bem. Obrigado, deputado, pela disponibilidade de horário.
Eu sou menos otimista do que os meus amigos aí. Eu não acredito em redução de carga tributária, mesmo porque o país tem tudo para ser construído e é difícil imaginar que ela seja menor. Já ficaria feliz e satisfeito se a gente tivesse uma simplificação. Esses dias eu vi um número que me assustou, que, como é que eu vou dizer? Entre as 3 esferas de governo, estadual, federal e municipal, entre leis, decretos, atos normativos, instruções normativas, etc., o entrelaçamento disso dá 21 milhões de normas e regras. Isso aí. E aí a gente não consegue, quer dizer, por mais que você tente cumprir todas elas, alguma coisa vai passar. Né? Você mesmo citou, a gente vende para um cliente que não diz que o produto é de uso interno, que a gente imagina que vai compor o produto dele, aí daqui a pouco, depois que o produto chegar lá, vem uma comunicação, não, mas isso aqui tinha que vir ICM em cima do IPI, porque eu consumo ele dentro da minha empresa, né? E aí você tem que emitir uma nota adicional de ICM, corrigir uma informação de que aquilo é para consumo, senão você está sujeito a uma outra sanção e assim vai, né? Essa questão da simplificação, seja por meio das obrigações acessórias ou por meio mesmo de tal, lógico, como o senhor falou, a PEC 55 talvez esteja nessa linha, mas eu sinto, e aí eu queria ouvir a tua opinião, entrando na pergunta já, que talvez o grande nó seja que os setores mais poderosos, nós estamos falando da indústria automobilística, informática, agro, etc., etc., não têm interesse na reforma tributária, porque eles têm subsídio, eles têm suspensão de uma série de impostos, eles têm condições especiais. E aí sobra para os pequenos, para as pequenas associações e para os setores menos organizados, pagar a conta integralmente, né? É muito difícil você, quando representa uma fatia tão pequena do PIB, conseguir pressão para que isso aconteça. Na verdade, precisaria ter uma ação, eu não sei, mais coordenada, né? Eu sou favorável à ideia de que o consumidor saiba o que ele está pagando, então que seja de forma clara, olha, isso aqui, esse 100 que você está pagando, 60 é produto, 40 é imposto, e esse 40 vai 30 para o federal, fica 10 no estado e fica 10 no município. Eu acho que talvez fosse um início de uma conscientização, de um trabalho. O que o senhor pensa a respeito disso? Eu penso que nem os grandes querem mais isso, porque, veja bem, a indústria química, que tem um regime especial de química, que é o REIQ, está simplesmente ameaçada de cair agora e não tem mais nada. E aí, como é que ela se organiza inteirinha? O Reporto, a mesma coisa, a Repetro, a mesma coisa. Automobilística, informática. Um monte de antidumping estão caindo aí, o governo está abrindo e não estamos fazendo uma tarefa de casa. Que, inclusive, tem uma frente parlamentar que eu estou colhendo assinaturas para criar, que é pelo Brasil competitivo, baseado naquele movimento Brasil competitivo, para a gente poder lutar pela nossa tarefa de casa. Agora, o sistema tributário já é uma grande encrenca assim, do custo Brasil. Ele, assim, querendo ser otimista ou não otimista, assim, eu prefiro trabalhar. Mas deu errado. Eu trabalhei, alguém fez isso. A gente não pode aceitar, sabe? E a gente, e mesmo, de novo, mesmo os grandes, a indústria automobilística, tá? Veja aí, a Ford está indo embora, a Audi já falou que vai embora, sabe? Eles também não querem ter essa insegurança jurídica de puxadinhos e pedir realto, ou chama aquele alto 2030. O Dória falou que ia dar um monte de subsídio se alguém investisse 1 bilhão aqui e gerasse 400 empregos. Mas que porcaria de emprego isso? Não dá para nada. Porque a indústria automobilística, na verdade, está empregando muito menos. Você vai na soca, é só automação, é só robô lá dentro. Então, nesse sentido, de novo, a gente tem que ter um regime
e não cria as distorções que foram faladas no começo pelo William, ou seja, não é o sistema tributário que me faz escolher onde eu me instalo, se eu vou comprar serviço ou se eu vou comprar produto. Né? Vou dar um exemplo aqui da construção civil, que é típico no Brasil, porque ele tem que ser neutro. O sistema tributário tem que ser neutro. Não pode ter diferença de alíquotas para não gerar outras distorções. Mas vamos dar um exemplo típico aqui do ISS e o ICMS. Na construção civil brasileira, é muito melhor você ficar contratando um monte de gente para rebocar a parede, para lixar gesso, para ficar fazendo fundação, armando aço na obra. Muito melhor. Por quê? Você vai pagar ISS, serviço. Do que trazer uma peça pré-fabricada, com desperdícios muito menores, toda montadinha, que você vem e encaixa na obra, porque aqui ele vai pagar ICMS. Olha... Então, você pensa, mas existe construção civil industrializada ou pré-moldada no Brasil? Existe quando o tempo compensa, ou seja, grandes depósitos, grandes galpões. Aí sim, o cara vem rápido, porque em 4 meses ele está já lá dentro, o atacadão está lá dentro. Mas casas no Brasil, estrutura metálica quase não é usada no Brasil. Por quê? Porque o aço é mais caro, porque tem ICMS, que tem um monte de coisa que atrapalha. E aí, vamos falar a verdade, a turma começa a dar nó. Porque no Brasil o negócio é dar nó para poder se sobreviver, a verdade é essa. Então eu estou construindo uma casa em estrutura metálica, estou pagando mais caro. Mas aí vem nota do que tipo? Vem nota de serviço de montagem, faz parte, mas é uma nota gorda até. Tem nota de locação de equipamentos, que aliás nem a nota é recibo, porque locação não paga nem ICMS, nem ISS. E tem a nota do aço que o cara comprou e manda me entregar. Ou seja, a gente se adapta, né? Mas não é isso que tem que ser, porque veja a ginástica que a gente acaba fazendo. Isso custa dinheiro e sempre gera o ambiente de insegurança jurídica. A qualquer momento pode chegar um fiscal e falar: isso não é aquilo. E aí começa a dar multa, começa a dar dor de cabeça. A gente precisa ter tranquilidade para trabalhar, gente. Só isso. Elton, sua pergunta, por gentileza. Está fechado o microfone, Elton. Pergunta simples. Qual hoje é a predisposição dos seus colegas de Câmara de fazer a reforma tributária, ou pelo menos parte tributária? E como é que está o comportamento da bancada no Novo sobre esse assunto e importância para essa bancada de conseguir fazer a reforma? Vamos ser bem sinceros que reforma tributária não é para qualquer um. Tem que ter uma bagagem em alguma área, porque o tributário é um assunto assim, árduo, difícil, e boa parte dos deputados não entendem nisso, não tem negócios ou nunca trabalharam como auditores fiscais e tal. Então, de fato, eles não têm assim essa mobilidade toda. Quem tem isso mesmo é o próprio governo e o setor industrial, o setor produtivo, né? Não é só industrial, mas produtivo, que precisa de um sistema para poder ter competição. E o brasileiro que acha que paga muito imposto, sentimento que paga muito imposto. Então, muito bem falando com o Jason, não vai ter redução de carga tributária com a reforma, mas vai ter redução do custo do Brasil. Vai ter o custo dos acessórios que vão diminuir. Então, a gente ganha muito mesmo não tendo diminuição da carga tributária. Isso é importante. É um grande ganho que a gente tem que considerar. E isso tem reflexo no preço dos produtos ou serviços. A gente ganha competitividade. Mas a carga tributária é o tamanho do Estado. Então, se o Estado é gordo, paquidérmico e ineficiente, ele custa caro. E olha, estamos aqui na PEC emergencial, tentando votar congelamento de salários, congelamento de promoções, congelamento de progressão, que os caras têm umas progressões automáticas. Não passa nada. O lobby do funcionário público aqui é impressionante. Não posso ficar sem aumento. Ele que tem estabilidade, ganha 30 pau por mês, ele não pode ficar sem o aumento, sem a progressão ou sem a promoção. Não, eu não. E aqui está cheio de funcionário público, deputado federal. Então, assim,
Nesse sentido, alguns deputados estão bem motivados, a gente está trabalhando. A reforma deu uma parada, uma segurada, mas o Arthur Lira falou numa reportagem aí, no tweet, né, Hugo? Que na semana que vem tal, já está. Hugo é meu assessor, tá? Assuntos tributários, está aqui. Que vai começar a pautar isso. Houve um desencontro, porque a PEC 45 é um projeto do Baleia Rossi, que era quem competiu com Arthur Lira pela presidência da República, e muito patrocinada por Rodrigo Maia, que, no fundo, acabou ficando um desafeto do Arthur Lira. Mas eu entendo que o Arthur Lira é maior do que isso e que vai pegar uma reforma que é boa para o Brasil, é importante para o Brasil, não ficar se apegando a coisas pessoais do passado. Ele pode muito bem puxar a reforma para ele, fui eu que fiz andar, o Maia não fez andar, agora é minha, tal, anda, passa, e a gente aprova. Uma possibilidade. Ou o governo, eu acho que vai acabar tomando a rédea desse negócio e vai passar pelo menos um IVA inicial federal. Eu preferia que fosse um IVA nacional e não só federal, unindo PIS e COFINS. Mas isso, vamos esperar mais 1 ou 2 semanas para poder ver o que anda. É que tinha uma PEC emergencial que tinha que passar para poder dar mais R$250 aí por 4 meses para a população que estava ganhando os R$600. Maravilha. Guido, você tem uma pergunta para o deputado? Boa noite. Boa noite. Não, eu primeiro queria tirar uma dúvida a respeito do IVA. Quando você fala IVA, na minha cabeça, IVA seria um imposto único que é cobrado em alguns países assim, no final no final de tudo. No consumo, né? Que seria no consumo. E não por etapa. E pelo que eu estou entendendo agora que está sendo falado, esse imposto, esse IVA, seria cobrado em cada etapa de produção. Então, ele não deixa de ser uma sobre... Você vai ter imposto sobre imposto. Ou estou errado? Não, está errado, está errado. Na verdade é o seguinte, o que é cobrado no último, chega lá no caixa e é $100 o tênis mais $8 de imposto. E ele não cobra durante a cadeia. Mas aí você incorre alguns riscos. O primeiro é de sonegação no meio do caminho e aí simplesmente você perde tudo. O segundo é que quando você pensa em ir cobrando durante a cadeia, não é que vai acumulando, porque não é um tributo cumulativo, é um tributo que sempre dá crédito. Então, se esse aqui produziu alguma coisa e vendeu para esse daqui, o que ele vendeu aqui vai gerar crédito para ele, o imposto, né? Então, ele pagou aqui, vamos lá, R$100 de impostos e vendeu alguma coisa por R$1.000 para ele. Esse aqui comprou R$1.000 e se credita de R$100. Quando esse de R$1.000 faturar o que ele for e vender alguma coisa por R$3.000, ele vai ter que pagar, por exemplo, R$300 de imposto. Mas como ele se creditou de 100 daquele insumo que ele comprou para poder executar aquele produto, ele não vai pagar 300 de imposto, vai pagar 200, porque 100 já virou crédito. Então, no fundo, tudo vai sendo transferido, os créditos vão sendo transferidos até o consumidor final. E é, no fundo, o consumidor final que paga o tributo, mas sempre tendo esse débito e crédito no meio da cadeia para poder o governo já ir arrecadando no consumo durante a cadeia. Por quê? Se alguém sonegar no meio do caminho, parte da cadeia pagou o imposto. Como é o último a ser consumido, o consumidor que não revende mais, aquele que consome o bem é o pagador de imposto, se alguém sonegar no meio do caminho, no fundo, é ele que acabou pagando o imposto que já vinha vindo para trás. Maravilha. Marcos, você tem uma pergunta para o deputado? Sim. Boa noite, deputado Alexis. Presidente, muito obrigado. Eu falo aqui de Curitiba e, deputado, presidente, eu queria fazer uma pergunta assim, bem prática, específica, né? Até, de repente, eu estou falando uma pergunta do meu dia a dia, da minha necessidade, que pode até refletir de algum colega estar na mesma situação também, pode ilustrar, né? Então, assim, eu tenho um pouco de preocupação com a segurança jurídica e por isso da pergunta, né? Eu entrei agora, há pouco tempo atrás, ano passado, uma ação
contra o PIS/COFINS sobre a base do ICMS, né? E agora, em novembro, eu ganhei a causa e eu optei pela opção de fazer a compensação ao invés de precatório, né? Eu vou começar a compensar agora, logo, né? E o advogado falou hoje para mim, ainda falou, olha, pode, a partir de novembro do ano passado, você pode pedir para o teu contador excluir a base de ICMS e pagar o PIS sobre a base expulsa do ICMS. A pergunta, deputado, é a seguinte, bom, eu vou compensar... Você está no regime do lucro real ou lucro presumido? Presumido. Eu vou compensar, eu já tenho o ok digamos, da Receita Federal. Agora, a pergunta é a seguinte, eu vou compensar, tudo bem, quero usar esse dinheiro, até vou tirar da empresa esse dinheiro, mas a pergunta é a seguinte, qual que é o perigo que eu tenho de usar esse dinheiro, tirar da empresa, fazer a compensação, começar a pagar sobre a base menor, e daqui a 6 meses, olha, mudei de ideia, você não vale isso daí, então, assim, eu fico preocupado de começar a pagar diferente. Nesse assunto, eu acho que você não tem risco nenhum, porque foi pacificado pelo Supremo. Isso é tranquilo. Eu acho que você não tem risco nenhum. Aí já era um absurdo isso, mas está pacificado. O problema é todos esses créditos atrás aí, o Supremo estava definindo se aquilo ficava para trás ou não ficava para trás, mas se a Receita te deu... Deu 5 anos. Deu 5 anos para trás, né? Então, acho que você tem o direito. E acho que você tem segurança jurídica, porque você fez tudo adequadamente. O duro é quem fica com liminar. Quem fica com liminar é perigoso. Aí está correndo risco de verdade, né? Tá, porque se a liminar cai, a Receita vai para trás e pega tudo, juros, multa. Gente, até com processo de sonegação fiscal, né? Maravilha. Vivi, você tem alguma pergunta aí que o pessoal mandou? Só para dar uma contribuição sobre esse tema, a última notícia que eu tive foi que a Receita Federal tem feito algumas auditorias, né, nesses créditos para verificar se de fato eles são devidos ou não. Então, acho que tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer esse levantamento e fazer o aproveitamento. Porque se for a maior, pode vir. Obrigado pela contribuição, Hugo. Vivi, tem alguma pergunta enviada pelo pessoal? William, então, a gente tem uma pergunta, deputado, boa noite. Nós temos uma pergunta de um associado do Rio de Janeiro. Na verdade, eu creio até que essa pergunta já foi respondida, mas de qualquer maneira eu vou formular. Então, ele fala o seguinte, hoje as empresas do setor gráfico enquadradas no lucro presumido ou lucro real gastam muitas horas por mês com a elaboração dos SPEDs fiscal, contribuições e contábil, além de ter muitas dúvidas tributárias oriundas de uma complexa legislação tributária, com atualizações constantes, em especial a legislação de ICMS, elevando demais o custo Brasil, que era o que o senhor estava falando agora há pouco, criando um ambiente hostil para a realização de negócios. Então, a pergunta é a seguinte, como a reforma tributária pretende simplificar esse cenário, tornar o ambiente tributário mais propício para a geração de negócios, com menor risco para os empresários e reduzindo o custo Brasil? Realmente, eu já respondi parcialmente, mas vamos responder objetivamente. Todo o esquema muda de apuração. Você não vai ter que ficar, primeiro, vendo o que dá crédito e o que não dá crédito, aquele crédito financeiro, físico e não financeiro. Você não vai ficar separando as coisas. Segundo, você não vai, no fundo, você não vai apurar. O que está proposto é que o próprio sistema tributário, o comitê gestor, faça a apuração para você. Então, você só tem que conferir, concordar sim ou não e paga o tributo. Ou seja, elimina aquela insegurança jurídica de que a gente apurava as coisas, não sabia se estava acertando, e depois vinha a Receita, ou a secretária e falava, você errou, multinha, mais multa, assim. Era uma pegadinha do malandro nesse negócio aqui de apurar até hoje. Que acaba gerando custos pesados de contadores, IOB, né? A gente tem que ficar assinando esse monte de coisa aí para poder ter certeza e atualizações praticamente diárias de legislações, que é uma loucura, para você ter certeza de que não está dentro enquadrado, né? Se você erra para baixo, você leva multa, se você erra para cima, você perde competitividade. Se você pagar mais imposto do que deveria, você está perdendo competitividade. Mas a gente
empresários, a gente até prefere pagar um pouquinho a mais para se livrar da encrenca, muitas vezes, né? A gente, não, vai, deixa isso passar, mas não é assim que tem que ser, né? Então, tem todas as obrigações acessórias praticamente caem. A emissão da nota fiscal, ela vai conter os dados, acaba com a substituição tributária também, não há necessidade mais de fazer substituição tributária, porque o imposto vai pagar no destino, não na origem. O Estado não vai ficar prevendo. Talvez tenha alguns produtos, uma monofasia que a gente chama, né? Então eu cobro uma vez, só como combustíveis, como eletricidade e tal, e pronto. Mas não por tudo que é hoje essa avalanche de substituição tributária que teve. Acaba com o diferencial de alíquota, você não fica mais apurando isso, não tem mais aquela GNRE que você tem que recolher antes de ir embora. Tem muita coisa que acaba com a PEC 45 especificamente, tá certo? Para a gente poder... E aí, assim, a regra é clara, o imposto é alíquota única, 25%. Você também não tem que ficar com aquela nota fiscal, com esse item aí, tem isso, aquele não tem, esse tem IPI, aquele não tem, não acaba tudo isso. É uma alíquota única, sei lá, 25%. Colocou, vai embora, tá? Então, reduz muito, muito. Maravilha. Obrigada, deputado, muito obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta, doutor Reinaldo? Eu só estou um pouco preocupado, eu queria botar um limite, gente, que realmente está pegando fogo aqui no plenário, e eu vou ter que dar atenção na matéria. Oi, vamos lá. Não, então tá bom. Vamos encerrar. Eu agradeço a presença do deputado. Eu acho que foi muito esclarecedor. A gente não tinha ideia exatamente do que estava acontecendo nos bastidores. E eu vou pedir para que a gente, no futuro, volte a se reunir e ver o que a gente conseguiu de evolução, deputado. Obrigado pela sua gentileza.